Olá, irmãos do Jardim das Flores, bom dia, paz de Cristo, espero que todos estejam bem, estejam em paz. Olha, é um prazer muito grande estar de novo com vocês. Vamos lá, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que você saia deste culto melhor do que você chegou, ok? Todos sabem que nós estamos como tema para 2021, Efésios capítulo 4, versículo 15. E lá no texto, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja aos Efésios, logo num capítulo em que ele trata, capítulo 4, né, sobre o papel, a função dos guias da igreja e, consequentemente, os resultados que uma boa gestão, uma boa administração, um bom ministério gera na igreja. Aí quando chega no versículo 15 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, que é o versículo tema, né, nosso aqui no Jardim das Flores, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, fica muito claro neste versículo, que é um versículo emblemático da carta aos Efésios, que uma consequência de uma igreja saudável é que ela cresce em tudo, não é? Mas para que essa consequência, que é crescer em tudo, aconteça, é necessário o que vem antes no versículo, né? Seguir a verdade em amor. A verdade, nós sabemos que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse, a minha palavra é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós sabemos que Jesus e a sua palavra é a mesma coisa e que neste sentido é a verdade. Jesus é a verdade e a palavra dele é a verdade. E nós somos desafiados, como os apóstolos também foram, a seguir essa verdade. Mas não é para seguir da maneira como eu quero ou como eu acho. O apóstolo diz que nós devemos seguir esta verdade em amor. E é óbvio que esse amor é o amor de Deus por nós. Então todo o plano de salvação de Deus para a humanidade, para mim e para você, está fundamentado em seu amor. Então ele espera que nós, como resposta a esse amor, permaneçamos nesse amor por meio da obediência ao Evangelho. Claro, consequentemente, por meio da obediência a Jesus Cristo, que é a verdade. Então, deixa-me fazer uma pergunta. Você, olhando para você, você avalia que chega à conclusão que precisa crescer em algumas áreas da sua vida? Em qualquer área da sua vida? Pois bem, o que esse texto em Efésios 4 propõe é uma profecia. Se nós seguirmos a verdade em amor, como resultado profético, ou seja, como resultado seguro, dito aí nas Escrituras, nós vamos crescer em tudo. É claro que este crescimento em todas as áreas da vida de um cristão, ele vai estar correlacionado à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, como congregação aqui em Jardim das Flores, no que nós queremos crescer? Quando você olha para a congregação, você deseja que ela cresça no quê? Que ela cresça em números? Mais pessoas aí do bairro, da região, conhecendo a verdade, se somando à irmandade? Você vê a necessidade de crescimento também espiritual da igreja, um crescimento interno, irmãos e irmãs maduras, servindo ao Senhor, que não apenas estão frequentando as reuniões, os cultos, mas que também estão dando de si, compartilhando. Bom, nós sabemos que crescimento só existe com investimento. E da forma mais natural é o crescimento do corpo humano, por exemplo. Paulo vai até usar esse exemplo no versículo 16, né? O corpo humano, para que ele cresça, ele precisa de nutrientes, não é? Vitaminas, sais minerais, proteínas, aminoácidos, enfim, um conjunto aí de elementos.
e de onde nós extraímos esses elementos, essas substâncias, para que o nosso corpo possa desenvolver naturalmente o seu papel? Dos alimentos, não é isso? Então, tudo que demanda crescimento necessita de um investimento, de algo para ele se desenvolver, para que possa crescer. Então, se eu e você queremos crescer como congregação, se eu e você queremos crescer como pessoa, bons pais, melhores mães, melhores filhos, melhores funcionários, melhores pessoas, melhores nos relacionamentos, se nós queremos crescer em qualquer área de nossa vida, até mesmo na área financeira, sabendo como lidar com as nossas finanças, evitando gastos desnecessários, não entrando em situações que vão nos deixar vulneráveis, né, ou que vão nos prejudicar. Enfim, se nós queremos crescimento como igreja e como pessoas, Jesus está dizendo aqui, por meio de Paulo, que seguindo a verdade em amor, nós chegamos lá. Mas eu tenho uma outra pergunta: como é que nós seguimos a verdade e amor? Como esse processo acontece? Bem, eu não posso ignorar que todos que se propõem seguir a verdade e consequentemente vão crescer em tudo na sua vida, sabem que isso demanda um custo, demanda um esforço pessoal e coletivo quando se trata de uma congregação. Nenhum crescimento ele é poupado com relação às dores, ao custo, aos intempéries, às lutas, às dificuldades. O nosso próprio corpo é assim. Dói crescer. As juntas, os ossos, eles vão se alargando, eles vão ficando mais compridos, eles vão se desenvolvendo, os tendões vão também se elastecendo. Tudo é um processo que envolve dor. Sabe que no sentido espiritual, quando Jesus nos chamou, quando ele de cara disse aos discípulos: se alguém quiser me seguir, e ele disse: negue-se a si mesmo. Então você já começa com algo que é um embate, né? Negar a si mesmo. E não para por aí. Depois ele disse: tome a sua cruz e siga-me, levando em conta que o que foi que Jesus fez com a cruz dele, que ele levou. Então, esta decisão de seguir a verdade em amor, que consequentemente nos levará a um crescimento, é algo que vem com um pacote. E eu lamento, nenhum de nós vamos fugir a isso. Como é que nós crescemos nos nossos relacionamentos? Será que é apenas quando tudo está tranquilo, está tudo bem? Ou isso significa que é quando também nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por lutas, às vezes por alguns momentos de discórdias, por situações bem difíceis, e aí com essas situações nós aprendemos. As dores do crescimento, meu irmão, não é para qualquer um. Você precisa ser uma pessoa determinada, você precisa ser uma pessoa persistente, resiliente, perseverante, porque uma coisa é certa nessa vida: todos nós vamos sofrer. Jesus nunca disse que o caminho seria fácil. Isso quem diz são alguns religiosos que se dizem cristãos, que querem propor para o cristianismo um mar de rosas, só prosperidade, só bênçãos, entendendo bênçãos só como coisas que nos dão alegria e prazer no sentido humano. Não, não é assim. Quem conhece o Senhor Jesus por meio dos evangelhos, logo percebe, observando a vida dele e a mensagem dele, que as coisas que nós nos propomos a fazer para Deus têm um custo pessoal. E não é fácil. Certa vez Jesus estava com os discípulos no Mar da Galileia, depois de um dia exaustivo, né, curando pessoas, ensinando a palavra, já era o entardecer, quase noite. Ele falou: vamos para o outro lado. Era ali no lago da Galileia, e ele ia cruzar de um lado para o outro lado. E ele disse para os discípulos: vamos cruzar, vamos para o outro lado, né? Agora, ele não disse que seria fácil, ele só disse: vamos para o outro lado. Sabe o que aconteceu no meio da viagem? Uma tempestade tremenda que levaram
que levou, né, a tempestade levou os discípulos, e dentre os discípulos, 4 deles eram pescadores experientes, a concluir que o barco ia afundar e eles iam morrer. E eles ficaram desesperados, até acordaram Jesus ali, com meio que dando uma bronca nele. O senhor está dormindo, não se preocupa conosco. Por quê? Porque a travessia, a vida cristã, chegar de um ponto a outro, de maturidade, de crescimento, meus irmãos, virão tempestades. E às vezes tempestades tão tenebrosas que vão nos dar a entender que tudo está perdido. Você já teve problemas de relacionamentos com irmãos na igreja? Já falaram coisas para te ofender? Você já falou coisas para ofender alguém? Você já pensou mal de alguém? Você já comentou com outras pessoas coisas que não devia sobre alguém? Você já teve problemas na sua família? Já teve problema com seus amigos? Quando era criança, você já teve problemas com seus amiguinhos, com seus vizinhos? Pois bem, isso faz parte das relações humanas, da natureza humana. O problema não é esse. Isso Deus sabe que nós temos. Nós temos problema com Ele, conosco, com os outros, com tudo, certo? O ponto é o que nós vamos fazer com isso. Sabendo disso, como é que nós vamos resolver essas situações? Isso é crescimento também. Isso é maturidade. Uma igreja saudável, atraente, não é uma igreja que não tem problemas, meu irmão, minha irmã. É uma congregação em que os membros, na sua maioria, estão ensinando aos mais novos, na prática, como resolver os problemas de relacionamento. É um ledo engano entender que uma igreja boa, saudável, é uma igreja alegre, no sentido de ficar sem problema nenhum, que está tudo sempre muito bem, que nós estamos sempre no 100%. Isso não existe. Não existe numa família, não existe numa congregação. Agora, o que nós vamos fazer quando os problemas e as dificuldades se apresentam? Então eu tenho uma sugestão de leitura para ajudar a gente a entender isso, que é no livro de Tiago. Tiago, ele é o irmão do Senhor Jesus, e ele escreveu uma carta para os cristãos judeus espalhados pelo mundo daquela época. E Tiago, então, no capítulo 1, olha só o que ele já começa dizendo no versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Ok? Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar se você quiser. Tiago, capítulo 2, versículos... Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Então, olha o que ele diz aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uau, que passagem profunda, não é? As dores do crescimento. Então, baseado ali em Efésios capítulo 4, mas fazendo a conexão com Tiago aqui. Então, Tiago está escrevendo para os irmãos aqui, espalhados, judeus, né, espalhados por toda a terra ali, que são cristãos, dizendo que eles deveriam ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, por tribulações, provações. Uau! Isso é um paradoxo. Como é que uma pessoa pode ter por motivo de toda alegria o sofrimento? Passar por provações. Eu queria dar uma dica a respeito de como entender esse texto. De duas formas. A primeira forma é: você ficaria feliz ao saber que uma situação difícil, de provação, de tribulação, vai passar, que você vai passar por ela? Bem, eu fico alegre. Então, a primeira coisa que nós podemos extrair do entendimento desse texto é que Tiago está dizendo que nenhuma situação na vida de um discípulo pode se instalar permanentemente na vida dele. E por nós sabermos em Cristo, pela fé, pela guarda e providência de Deus em nossas vidas, não há situação que não passe. Todas elas vão passar. Saber isso de antemão, com certeza,
é motivo de toda alegria. Não há tempestade que possa fazer o nosso barco afundar. Nós vamos sofrer, as ondas vão bater, talvez a gente tenha a impressão de que vai afundar, mas não vamos afundar. Não vamos, ok? É algo maravilhoso saber isso. Outra coisa que a gente pode extrair daí também é que passar por provações, como o Tiago diz aqui, tem para nós um efeito positivo. Eu sei, nem eu nem você gostamos de passar por problemas, por lutas, por dificuldades, mas eu lamento, todos vamos passar. De toda sorte e ordem. Relacionamento, saúde, no trabalho, enfim, né, em várias áreas da vida, ou todas as áreas da vida. Então, ele diz aqui, tende por motivo de alegria o passardes. Então já sabemos que as tribulações vão passar, né? Provações. A outra coisa aqui é no versículo 3 que diz, sabendo, então eu e você já deveríamos saber disso, com antecedência, que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ou seja, a gente permanecendo, perseverando no Senhor, tomando as decisões segundo a vontade dele, seguindo o caminho das pedras, seguindo a verdade, né, em amor, diz aqui, uma vez confirmada, produz. Opa, esse verbo é interessante. Tudo que eu e você sofremos ou passamos, seguindo a verdade em amor, que vai gerar um crescimento, segundo Tiago, diz que produz em nós. Então, as dificuldades que eu e você vamos enfrentar para que a congregação em Jardim das Flores seja melhor, mais aperfeiçoada, que vai exigir um custo pessoal, congregacional em várias áreas, maturidade, atingir isso, ele diz aqui que produz perseverança. Você quer ser uma pessoa forte, resiliente, uma pessoa experiente, que os outros podem olhar na sua vida em várias áreas e dizer, eu quero ser assim, e que você pode ajudar e dar conselho às pessoas, porque você tem não só a vocação, mas você tem a experiência disso, porque permaneceu na verdade, na palavra. Então, aqui está dizendo que se nós ficarmos firmes, seguindo a verdade em amor, com perseverança, por meio de passar por várias provações de nossa fé, mas passar com esta mentalidade de que vai passar e com essa mentalidade de que quando passamos, temos que ter uma atitude positiva no que sofremos, no que passamos, porque isso vai produzir, primeiro efeito, perseverança. Segundo, diz aqui também no versículo 4, ora, a perseverança ela deve ter ação completa. Então, o que significa isso? Significa que Deus espera que por meio das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos embates, das nossas provações, nós sejamos espertos, sabendo que vamos ganhar perseverança e que também esta perseverança nas mãos de Deus vai agir de uma forma tão completa em nossas vidas que ela nos levará a outro estágio. Diz aqui, ó, no versículo 4, para que sejais. Para que é o propósito. Para que eu e você sejamos perfeitos. Essa palavra aqui na língua grega, nesse texto, é teleios, que significa maduros. Do ponto de vista de Deus, perfeição não é uma pessoa viver sem pecado. Entenda isso. Nenhum de nós aqui temos esse poder, ok? Todos nós que somos cristãos, fomos batizados, sabemos de cadeira que cedo ou tarde depois do batismo nós vamos pecar. O cristão que não sabe lidar com pecados pessoais deles e dos outros que afetam ele, está fadado ao desânimo e a desistir da fé. Então, saber lidar com as tribulações, além de gerar perseverança, quando ela age conosco, em nós, de acordo com a palavra de Deus, ela gera em nós também teleios, maturidade. Isso para Deus é perfeição. Perfeição, meus irmãos, do ponto de vista espiritual de Deus, para mim e a sua vida, não é você parar de pecar, porque isso você não vai conseguir nunca. Eu lamento isso. Leia o capítulo 1 de 1 João, que você vai ver lá o que João diz a respeito disso, de como o cristão lida com o pecado. E Deus sabe disso. Agora, perfeição, para Deus, é maturidade. É como você lida com os erros, com o pecado. Como você lida com as provações, com as lutas. É isso. E é seguindo a verdade que você e eu conseguimos isso.
E aí ele diz para que sejais íntegros, sejais perfeitos e íntegros. Sabe o que significa essa palavra? Íntegro, ela foi atribuída a Noé. Íntegro vem de integral. Integral é uma coisa pura, completa, na sua essência. Ok? Integral é algo assim. É algo que tem complexidade, densidade, que é pleno, que é puro na sua essência. Então, quando nós nos tornamos maduros neste conceito, como consequência, nós nos tornamos pessoas íntegras, pessoas que têm a palavra de Deus habitando em nós de uma forma integral. Olha que maravilha, não é? E em nada deficientes. Então, temos que entender que quando ele está dizendo em nada deficientes, ele não está dizendo, mais uma vez, que eu e você não temos pecado algum. Mas ele está dizendo que nós temos toda a condição para atender com eficiência o que Deus tem proposto na nossa vida como pessoa e como igreja. Então eu faço um desafio para todos nós aqui. Que todos nós oremos por cada um da igreja no Jardim das Flores, como congregação. Que todos nós possamos olhar para a congregação como o que eu posso fazer, o que o Senhor espera que eu seja útil e faça e sirva na igreja dele, aqui na congregação do Jardim das Flores. Vai ser difícil, vai ter alguns problemas de relacionamento, às vezes a coisa vai acontecer do jeito que você não gostaria, que você não planejou, às vezes a sua opinião não vai ser a melhor com relação ao que o grupo decidiu numa área ministerial. O que você vai fazer? Vai levar isso para o pessoal? Ou você vai levar isso como algo que vai te tornar a pessoa melhor, mais madura? Muitas pessoas que saem da igreja, talvez tenha sido o caso de alguns irmãos daqui, do Jardim das Flores. É porque elas não sabem lidar com a adversidade, não sabem lidar com a dificuldade. Leva tudo para o pessoal, é sensível demais. Você já pensou se Jesus fosse assim? O nosso mestre? Não, não é assim que funciona. Eu vou terminar esta pregação contando um segredo pessoal, que eu já pratico há muitos anos. Eu entendo que quando eu tenho problemas de relacionamento, ou enfrento lutas e dificuldades com pessoas, eu penso assim, eu penso desta forma, que é positiva. Primeira maneira de pensar. Deus, o Senhor tem alguma coisa para melhorar na minha vida e está permitindo que esta pessoa, mesmo entendendo mal tudo isso, ou falando mal, ou tendo problema comigo, o Senhor está querendo que eu melhore. Não é isso? Então eu vou ficar atento, Pai, ao que o Senhor espera de mim. Segunda maneira de pensar. Pai, esse irmão ele está debilitado, ele está fraco. O Senhor tem planos para amadurecê-lo e espera que eu seja a pessoa usada para ajudá-lo nesse processo. Puxa, Pai, me dá sabedoria em lidar com essa situação. Terceira maneira de pensar. Pai, o Senhor quer melhorar tanto a mim quanto a esse irmão nesta situação. Então me ajuda, me dá sabedoria para lidar com tudo isso, para que ele seja, apesar de toda dificuldade e luta, uma bênção na minha vida para me melhorar e eu na vida dele para melhorá-la. Se for de tua vontade, por favor, me dá sabedoria para lidar com isso, me dá essa condição. Se todos nós olhássemos desta forma as dificuldades, as lutas, de uma maneira positiva, que nós vamos crescer em tudo, seguindo a verdade em amor, mas que para crescer há um custo, há um preço. E Tiago está dizendo que todos nós vamos passar por tribulação, ou seja, essas provações, tribulações vão passar. Primeira coisa positiva, não se instala para sempre. Segunda, vai gerar perseverança. Terceiro, vai nos tornar uma pessoa mais madura, teleios, perfeita. Vai nos tornar uma pessoa mais preparada, mais íntegra, uma pessoa sem deficiência. Eu quero ser essa pessoa. Você quer? Você quer crescer, meu irmão? Seja bem-vindo. Vamos fazer a nossa parte e tornar a congregação aqui no Jardim das Flores e as nossas relações
uma congregação com um ambiente em que pessoas de fora vão dizer, eu quero ser assim, isso é diferente, isso é, olha, eu não vi isso ainda. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique em paz.